E aí, pessoal, vamos a mais uma aula sobre análise econômica de projetos? Então, como nós estamos vendo nos laboratórios e tratando, nós vamos hoje falar sobre os conceitos básicos da matemática financeira, que são essenciais e pré-requisitos para o entendimento dessa disciplina. Porém, o que eu vou apresentar para vocês é justamente alguns parâmetros mais aplicados utilizando o Excel para a gente compreender esses conceitos. Então vamos abrir agora uma planilha de Excel e eu vou fazer o passo a passo dos comandos que devem ser implementados por vocês, ok? Então aqui nós temos uma planilha que eu já montei previamente e vamos começar com juros simples. Então o que eu peço a vocês é que montem essa planilha dessa forma. Então colocando aqui nessa primeira célula juros simples e mesclada para todos esses parâmetros de A a F. Então, para a gente criar é só colocar aqui juros simples e mesclar. Ano, saldo início, taxa, juros, base, juros período e montante. Então, o primeiro passo é montar a planilha dessa forma. Aqui embaixo, as fórmulas, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer. Vamos fazer uma análise de juros simples num período de 10 anos. Então, vou inserir aqui, após ter feito esse cabeçalho, 1, 2, e aí a gente tem uma ferramenta muito útil, se a gente quiser, a gente pode arrastar aqui até o 10, ó. Então fica mais fácil. O saldo início, eu vou colocar aqui, antes de colocar esses valores, o que eu vou fazer? Como o saldo vai ser um valor monetário, eu vou selecionar todas essas células e vou colocar aqui, ó, o contábil, ou seja, aqui e real. A mesma coisa eu vou fazer com essas células que estão aqui também. Então, eu vou fazer contábil, certo? Como a taxa de juros vai ser em percentual, então eu vou selecionar essas células que são referentes à taxa de juros e vou colocar aqui, ó, porcentagem. Feito isso, colocarei aqui esse saldo início, vou colocar ele como R$ 1.000, só um exemplo. E vou deixar assim, por enquanto. Então, a taxa de juros, eu vou, por exemplo, colocar 10% e vou arrastar isso para que todas fiquem com 10%. Aqui, como já a planilha está feita, vou apagar só para a gente ver. Então, nessa primeira célula de base, a gente vai colocar a nossa base igual a B3. Vamos pressionar F4 para que ela fique travada no B3. Entre. Então, nossa base são os R$ 1.000. A taxa de juros, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar igual, para que a gente utilize a fórmula. Vamos selecionar C3, asterisco, que representa o vezes a base. Então, vai ser 10% vezes 1.000. 10% de 1.000, entre. Tem que dar R$ 100. Então, tá certo. E por fim, nós vamos fazer a fórmula. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar quem vai ser nosso montante. Nosso montante vai ser igual ao saldo inicial mais os juros que foi aplicado, correto? E aí o que a gente faz? Enter. Então, o saldo no início do ano 1 vai ser de R$ 1.000. Então, ao final do ano 1, quando esse valor foi corrigido por juros simples, nós vamos ter um montante de R$ 1.100. Então,
agora, o que nós iremos fazer? Para que essa fórmula fique para todas as células, a gente vai fazer isso aqui. A base continua a mesma, a taxa de juros continua a mesma, e o montante também o mesmo. Só que aqui, a gente precisa fazer o quê? A gente precisa fazer justamente essa seleção aqui. E aí a gente tem essa nossa taxa de juros, que na verdade a gente precisa, deixa eu retificar aqui, na verdade, o saldo, isso é igual ao saldo, o saldo no início do segundo ano é igual ao final do primeiro. Então aqui agora sim a gente arrasta tudo, certo? Então, ou seja, no primeiro ano a gente tinha R$1.000, com uma taxa de juros de 10%, utilizando juros simples, a gente conseguiu acumular um montante de 1.100. 1.100 foi o que rendeu no primeiro ano, só que para ele render no primeiro ano precisa passar um ano. Então no início do segundo ano nós teremos 1.100. Esses 1.100, como a base vai continuar sendo 1.000, a gente está trabalhando com juros simples, os juros que vai render vai ser 10% de 100, de 1.000, 10% de 1.000 dá 100. E aí o nosso montante a gente vai somar mais 100. Então, e assim por diante. Então no final do 10º ano, nós vamos ter R$2.000, considerando essas condições e essas características. R$2.000 estes que, quando a gente fala no final do ano 10, na verdade a gente só vai poder resgatar ele no início do ano 11, certo? Isso daí é importante salientar. Então, pessoal, para finalizar, eu vou fazer uma coisa que eu costumo normalmente fazer para identificar as planilhas. Eu vou selecionar essa cor aqui, ó. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu normalmente faço uma achura nas células que não são editáveis, na verdade que tem fórmulas, então, ou seja, que eu não insiro valor nelas. Então são essas células e essas células, porque elas vão me dar um valor automaticamente, dependendo dos valores que eu inserir aqui na entrada. Então normalmente o que eu considero e eu faço é exatamente isso, para diferenciar. E para a gente finalizar hoje, eu só vou mostrar novamente quais são os valores que estão contemplados por fórmula. Então, essas planilhas que eu achurei, então a planilha D3, ela está igual a B3, isso pressionado F4, então é cifrão B, cifrão 3. Essa primeira planilha, E3, é igual a C3, D3, e a F3 é igual a B3 mais E3. Tendo essas planilhas, essas células aqui como referência, basta que a gente arraste, utilize esse quadrinho e arraste, que essas fórmulas irão ser replicadas de forma adequada para as seguintes células. E então essas são justamente as células que estão com fórmula inserida, que farão um cálculo automático. E aqui, da mesma forma, a gente considera igual a F3. F3 é essa célula. Então, o montante, ou seja, o valor acumulado no ano 1, vai ser refletido no início do ano 2. E por aí vai. E aqui, da mesma forma, a gente precisa esperar esse símbolo aqui aparecer no cursor para que a gente possa arrastar e essa fórmula seja replicada para as demais células. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima.